Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um assunto que tem gerado bastante discussão no cenário político e econômico brasileiro. As denúncias feitas por Ciro Gomes sobre as políticas adotadas pelo governo Lula e Haddad têm chamado a atenção não apenas pela gravidade das acusações, mas também pelas implicações para o futuro do país. Independentemente de suas opiniões sobre Ciro Gomes, é inegável que ele traz à tona questões importantes que merecem ser debatidas. Neste vídeo, ele faz uma análise crítica sobre decisões econômicas e seus impactos diretos na vida dos brasileiros. Fique até o final, pois é um conteúdo esclarecedor e relevante. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais análises como esta. Olá! Infelizmente, esse vídeo é para denunciar mais um assalto ao bolso do nosso sofrido povo brasileiro. Lula segue sua história de encher o bolso dos banqueiros enquanto fragiliza a população brasileira. Eu explico. Em janeiro desse ano de 2025, o nível de famílias endividadas no Brasil foi de nada menos do que 76,1%. Isso mesmo, quase 8 de cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. Prestem bem atenção, essa é uma das maiores proporções de famílias endividadas do mundo. Pior, no começo desse ano, 1/5 dos brasileiros estava comprometendo mais da metade dos seus rendimentos com dívidas. A política de juros de Lula é um câncer mortal porque esse fenômeno do endividamento e da inadimplência está tão generalizado entre as famílias quanto entre as empresas pelo Brasil afora. Nada menos do que 73.700.000 brasileiros seguem humilhados no SPC. Pois bem, Lula agora, com esse nível explosivo de endividamento, anuncia uma das maiores imoralidades de que eu já tomei notícia, olhe, em minha já longa vida pública. Ele vai estatizar os riscos dos empréstimos consignados dos trabalhadores da iniciativa privada, no mesmo passo em que, desavergonhadamente, deixa frouxo, livre para os bancos cobrarem a taxa de juros que bem entenderem e quiserem. Isso é a cara do PT. Simplificando, o FGTS, você sabe, é uma contribuição que foi criada para gerar uma poupança a ser eventualmente sacada em ocasiões raras, difíceis, específicas, como a demissão sem justa causa ou a compra da casa própria, por exemplo. O FGTS é, portanto, um estoque de poupança popular que foi vinculado principalmente ao financiamento de moradia para o povo e saneamento básico para as periferias. Mas na contramão da história, Lula e sua banda de pelegos partiu para privatizar de forma vil esse fundo também. Pior, o dinheiro vai parar no bolso insaciável dos banqueiros de novo. Pelas regras que Lula está ditando, um trabalhador da iniciativa privada vai dar parte substantiva do seu FGTS para o cartel dos bancos. Seja nos juros escorchantes, está se falando no mercado em até 40% ao ano, seja entregando sua poupança, seu FGTS, da vida toda, como garantia se não puder pagar os empréstimos. E quando perdeu o emprego? E se pretendia juntar alguma coisa para comprar uma casinha? E ao se aposentar, precisando desse dinheiro, sem essa poupança mais para dispor? Nos serviços públicos, nos servidores públicos, há uma espécie de conselho vigiando essa esculhambação dos créditos consignados. Entre os aposentados, também. Num e no outro, há um teto para os juros. Segundo o levantamento do PROCON de São Paulo, trabalhadores da iniciativa privada podem pagar mais do que o triplo da taxa de juros cobrada dos aposentados do INSS, que já é uma barbaridade. Para os aposentados, a taxa máxima de juros, barbaridade, para o consignado é de 1,8% ao mês. Isso dá quase 30% ao ano. O teto, portanto, permitido por lei. Mas para os trabalhadores das empresas privadas, a taxa pode chegar até, sente-se aí bem, 6,49% ao mês. Isso dá mais de 100% ao ano. Não existe nada parecido no mundo com esta selvageria de agiotagem agora oficializada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Por que Lula está fazendo essa entrega tão vergonhosa? Por cima da mesa, o pretexto é expandir o crédito e o consumo. Estes mesmos, crédito e consumo, que o seu Banco Central atua selvagemente para conter e restringir
via a maior taxa de juros do mundo. Numa situação e na outra dessa aparente contradição, pula a resposta: o ganho sem limites do cartel dos bancos. Eu fico pensando em quanto terá sido a enorme propina para que essa imensa negociata seja anunciada. Vocês acham exagero? É que vocês não sabem, como eu, como é que nasceu o Mensalão. Foram os paus mandados de Lula vendendo o cadastro dos aposentados do INSS para o Banco Rural. Ou vocês pensam que eu esqueci que Lula entregou no dia 28 de dezembro de 2023 agora, nada menos do que 93 bilhões de reais de precatórios pelo valor de face a bancos que os tinham comprado recentemente por até metade desse valor? Em tempo, Lula deu aos bancos também o direito de fazer crédito consignado em cima do Bolsa Família e do BPC. Eu, nem ninguém, deveria ter mais nenhuma surpresa. Vocês imaginam um pobre entregando quase um terço do que ganha, que não é suficiente nem para comer, em juros para banco? Se imaginam e não sentem o estômago revirar, perdão, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Repare, o Lira foi eleito pelo Bolsonaro. O Lira é a representação daquilo que a gente convencionou chamar de centrão, porque a gente gosta de chamar de coisa grave, mas é uma coalizão de picaretas. Tem gente boa, tem gente mais conservadora, e eu tenho profundo respeito pela diversidade do parlamento e até pelo Lira, que é muito hábil, que é muito, enfim. Mas a questão básica é o seguinte, que a pedagogia da chantagem, do toma lá da cá, da roubalheira, virou a linguagem, e o Lula chega, ao invés de enfrentar isso, concilia, mas nem tenta. A turma do PT se zanga, mas a minha questão é assim, nem tentaram. O Lira não foi eleito pelo Bolsonaro e ficou, não. Quando o Lula tomou posse, o Lira foi eleito com o acordo e o voto do PT e apoio do Lula. E qual era a linguagem? A linguagem é essa daí, é o toma lá da cá, e aí não tem limite. O Lula fez espalhar na mídia amestrada do Brasil que vetou 5,3 bilhões de reais de emenda de comissão e que a razão do Lira estar aborrecido é porque ele vetou isso. É mentira, ou a pior das mentiras, escrevi na newsletter, a meia verdade. O Lula sancionou 53 bilhões e 400 milhões de reais de emendas. Isso é simplesmente recorde histórico. O Bolsonaro no último ano tinha aplicado 35 bilhões. 35 bilhões e nós esculhambamos isso. O Supremo Tribunal Federal, que fez vista cega para essa esculhambação, quando o Lula toma posse, nessas coisas de olhar a lei conforme a conveniência política, isso está me incomodando profundamente, o Supremo acabou com as emendas do relator, o Lula restaurou com outro nome. Percebe, irmão? Então ele veta 5,6, faz essa onda, e sancionou 53,4 bilhões de reais de emenda. Sabe qual é a consequência disso? Não é essa coisa da roubalheira e da dispersão, que em si já são muito graves. A dispersão de recursos, sabe qual é a consequência disso? É que ninguém mais se elege deputado federal no Brasil se não for atualmente deputado. Não tem mais chance de um jovem entrar, porque, no mínimo, a cooptação de prefeitos e tal, com negócio de emenda sem limite, sem controle, sem nada, porque acaba roubar 20%, 15%, 30%, no mínimo é o começo. Mas a montanha de dinheiro, sabe quanto é que cada deputado manejou durante o primeiro ano do governo Lula? Cada deputado, 54 milhões de reais por deputado. Tira as exceções e vamos botar que ele tenha roubado 10%. Dá 5 milhões e 400 milhões de reais por ano. Só que agora aumentou muito a coisa. Então, repare, é uma distorção, é uma depravação orgânica. E a elite dizendo que é assim mesmo. Eu estou em pânico, ou não estou em pânico, eu virei agora só um crítico, né? Mas você quiser chegar lá para mudar isso, depois do que o Lula está fazendo, vai ficar difícil. Mas tem como mudar. Como? É uma obviedade. A democracia brasileira é uma democracia do século XIX. Ninguém mais no mundo pratica a democracia do século XIX, quando as distâncias eram muito grandes, não existia internet, não existia televisão, não existia comunicação. E aí você então inventou esse sistema de democracia representativa. Você vota num deputado, o deputado pega um navio, vai para o Rio de Janeiro, passa 8 dias na travessia, aí manda um cabograma para o cabo eleitoral dele para receber pelo correio depois de 3 dias, 4 dias e tal, e aí vai se fazer na estrutura representativa. Irmão, isso tudo é lixo modernamente.
O mundo inteiro avançou para elementos de democracia direta quando se trata de decisões estratégicas da sociedade. Isso não é assim na China, não, isso é assim nos Estados Unidos. Eu me lembro, garoto, assim, eu fui convidado pelo Departamento de Estado americano, essas coisas de propaganda deles, e eu pedi para assistir. Eu assisti um plebiscito em São Francisco, na Califórnia, em que a proposta era de aumentar o imposto. Eu digo, vai tomar uma surra. E deu 70% sim, para aumentar o imposto, porque lá esse imposto era vinculado ao financiamento da educação. E isso é o que nós temos que fazer, está previsto na Constituição brasileira. E o que é que faz o Lula e o PT e os líderes da dita esquerda e do pensamento progressista brasileiro? Abandonam o povo no dia seguinte da eleição e passam a jogar o jogo dos barões da gestão da economia, o jogo do orçamento com os picaretas do Congresso e o jogo identitário com essa converseira mole aí, só papo furado em assuntos graves, mas que são de terceira geração na agenda identitária. Isso é o que está acontecendo com o Brasil. E o Lula vai passear por aí. Vai dar merda. Eu estou avisando que vai dar merda. Já está dando. E eu queria saber, você anda meio quieto, o que você está achando do governo Lula? Um ano de governo Lula, como é que estamos? Eu acho que nós não estamos bem, não. Isso vem do Lula, é o 5º governo do PT, compreende? Parece assim que o Bolsonaro refundou o Brasil e o Lula agora vai nos salvar. Isso vem da tragédia de 5 governos do PT. Esse é o 5º governo do Lula. O que o Lula está fazendo é replicar, agravar da relação podre, corrupta, fisiológica, clientelista, que vem se agravando profundamente no Brasil. O Lula bateu recorde de liberação de emendas, de orçamento secreto, de emenda de relator, com outros nomes. Um que se está roubando, Mário Sérgio, deve haver exceções, mas está se roubando 20%, 30% disso pelo Brasil afora, em todo canto. O Lula vai bater na cadeia. Tu acha que ele foi absolvido? Nunca foi absolvido. O Supremo fez uma curva para dizer que os processos não deviam ter sido julgados 5 anos depois, nessas maluquices que a institucionalidade brasileira tem praticado. Mas, assim, o Lula foi parar na cadeia, a Dilma foi caçada, o Michel Temer foi parar na cadeia. Meu irmão, isso dá certo? Todos eles governaram com esse pragmatismo de se agarrar com os corruptos, de fazer discurso de corrupção e não sei o quê, sabe, de se agarrar com a fisiologia. E isto com certeza não dá certo. Cadê o Lula? Cadê o Haddad? Isso é uma canalice, vai me perdoar, você cobrar imposto de renda de quem ganha R$ 2.600 e não cobrar imposto de renda quem bota R$ 1 bilhão de dividendos no bolso da pessoa física. Se você mesmo não for vendido, como infelizmente o Lula e o PT se venderam. E essa é a minha grande frustração, que para mim não é surpresa, lamento muito dizer, porque o Lula perdeu o pulso faz tempo. Quando ele assina a carta aos brasileiros, ele abre mão de qualquer, mesmo empírica, de qualquer formulação, de qualquer mudança mais profunda. E acredita que vai dourar a pílula da perversão econômica brasileira, da nossa tragédia social, da nossa tragédia nacional como um país decadente, sob o ponto de vista, vamos dizer, dos padrões de superação da nossa deseducação, dos padrões nosso padrão de saúde, dos padrões do nosso comportamento tecnológico, na nossa maturidade tecnológica. Tudo isso o Brasil está em decadência franca. E do próprio manejo do território. Nas cidades, hoje o Brasil não é mais controlado pelos governos, mas por facções criminosas e milícias. É uma tragédia. Lula vai a Paris e está cheio dos grandes discursos e tal, e promete desflorestamento zero. E a repressão voltou. Por quê? Porque é simples, o Bolsonaro tinha destruído a repressão. E essa repressão tinha que acontecer. Mas não é provável que 40 milhões de brasileiros que foram para a Amazônia integrá-la para não entregar, estou fazendo aqui a menção, não é, das grandes ondas migratórias que o governo federal brasileiro estimulou, e são 40 milhões de brasileiros que vivem hoje na Amazônia Legal e só aprenderam a fazer uma coisa: desmatar para a agricultura, desmatar para criar gado, desmatar para fazer garimpo, desmatar para a exploração de madeira. Enfim, portanto, sem querer incompridar muita conversa, eu vejo muito mal os rumos do Brasil. Mas assim, e qual é a linguagem? Não, a linguagem é orçamento secreto, lá atrás é emenda com roubalheira, com dispersão de recursos, que já são poucos e tal. Era assim, aí como é que está? Igualzinho, igual, só que aumentou muito o volume. Ao invés de eu comparar as coisas com o passado, eu comparo com a promessa que foi feita, e está muito longe de ser atendida, e comparo também com as condições objetivas de fazer diferente. E eu sei que podia ser. Isso você não acha um caminho razoável? Acho, só que é mentira.
Por quê? Por quê? Porque o Haddad não propôs uma única providência, uma sequer, que de fato taxe os mais ricos no Brasil. Não, é lá fora, fundo de quem tem Não, nem isso. É quem tem fundo. Mas repare, vamos lá, eu sei o que você está falando, é porque a carga de propaganda do governo é essa. Então, os fundos exclusivos sempre pagaram imposto no Brasil. Pagavam 15%. Com o Haddad, só que era uma vez por ano. Agora, com o Haddad, reduziu para 8% em 6 meses. É uma fraude. Ele reduziu os impostos sobre os fundos exclusivos. Lá fora, todo mundo está pensando pela propaganda que eles vão cobrar sobre o patrimônio estocado dos endinheirados brasileiros que botaram dinheiro lá fora. É mentira. Eles vão cobrar uma fração mínima que eu ainda quero apurar. Como é que vão fazer isso processualmente? Porque isso está hospedado em paraísos fiscais. Só sobre o rendimento. Lula está buscando ser um popstar, uma celebridade internacional, a falar bobagem em assuntos extremamente delicados e complexos, como foi o caso da Ucrânia. Eu fui dar uma palestra no Parlamento Europeu, eu cheguei lá no dia seguinte que o Lula tinha circulado para lá, o que eu ouvi me obrigou a defender o Lula. Lá fora, de tanta bobagem que o Lula falou, sabe, dizendo para cada ouvido o que ele queria ouvir sobre a questão da Ucrânia. E aí, Gaza, não sei o que e tal. Outro dia eu perguntei na minha newsletter, eu escrevo uma newsletter semanal, eu perguntei, cadê o pacificador, o mediador Lula, para 14 conflitos sangrentos que estão acontecendo na África? Sei, vamos conversando. Eu acho um desperdício você não estar fora do jogo político. Mas, eu vou seguir lutando, mas disputar a eleição não quero mais não. Tá certo. Essa foi a análise apresentada por Ciro Gomes, que, como sempre, divide opiniões. Independente de concordar ou não com ele, é importante refletir sobre os pontos levantados. A situação econômica do Brasil, especialmente em relação aos juros altos, endividamento e decisões fiscais, afeta diretamente o bolso de todos nós. Muitos desses temas ainda não estão sendo amplamente discutidos na mídia tradicional, o que torna essa abordagem ainda mais relevante. Se você concorda que esses assuntos precisam ser debatidos, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam se informar. Inscreva-se no canal para receber novos conteúdos que ajudam a entender melhor o que está acontecendo no país. Juntos, podemos buscar soluções e exigir transparência. Até o próximo vídeo.